O evangelho de hoje é de São Mateus, o capítulo 20, o versículo de 17 a 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém. O Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte, o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximaram-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer-lhe um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita, outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhe: Não sabeis o que estás pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhe disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda, pois esses lugares é meu Pai que dará àqueles os quais Ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e lhe disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm o poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deveis ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. E quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje marca para nós um terceiro anúncio da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Por isso, então, o primeiro, Pedro até repreende Jesus. Do segundo, os discípulos ficam muito tristes. E neste, nós vemos que os discípulos, os filhos de Zebedeu, que estavam bem próximo de Jesus, não conseguem compreender a sua missão. Olha, há muitas pessoas que participam da igreja, participam de grupos de pastorais, participam de situações de oração, prática religiosa. No entanto, têm dificuldade de compreender este mistério da morte e ressurreição, assim como os discípulos. Como pode acontecer isto? E muitas pessoas, às vezes, fazem longos exercícios, práticas de jejum, às vezes que a pessoa faz tantas situações, assim, de fé profunda e longa, mas pensando em si mesmo, no individualismo profundo. As pessoas fazem pensando só em si e se esquece dos outros, de realmente, inclusive, até da mudança interior. Por isso, o período quaresmal, há muitas pessoas que, de fato, fazem longos exercícios quaresmais. Dedicam-se profundamente a longos exercícios. No entanto, estas pessoas não mudam o seu interior, não são capazes de ser em sinais da evangelização
e da vida, como os discípulos. Veja, até entre os discípulos, a preocupação com o poder, a preocupação individualista, a preocupação somente consigo mesmo. Então, por isso, a palavra do Senhor nos mostra que é importante a transformação. Conversão, quando a gente fala de converter-se, é mudar até a própria mentalidade, o jeito de pensar e de agir. Beber o cálice, isso significa ter a mesma vida de Jesus, ser entregue, ser perseguido, ser condenado e até morrer. Nós sabemos como é claro isso na história de ontem e de hoje, e não será diferente amanhã, de pessoas inclusive que dedicam suas vidas até a morte, que morrem, que são mártires à causa do Evangelho. O martírio não é uma coisa pacífica, bonita, não é um show com holofotes. Existe um conflito onde o Evangelho, a pessoa que pratica, convertida, acaba entrando em conflito com aqueles que estão distante da prática do Evangelho, da vivência da fé. Por isso, então, o Senhor nos convoca e não mente quando nos chama. Poderão perseguir a vós. Então, vivemos um período em que isso acontece, até mesmo no nosso interior. Vamos olhar de novo para o Evangelho de hoje. Os 10 ficaram indignados quando perceberam que os irmãos queriam vaga no reino, queriam dinheiro, queriam elogios, queriam condecoração. Então veja que isso gerou um conflito entre eles. O reino não é para isto, é o anunciar com sentido de eternidade. Por isso, converta-se. Muita paz para você.